Aconteceu que ontem a Receita Federal publicou a Instrução Normativa número 1882, falando agora que aquelas dívidas que estão lá no cadastro, que está embaraçando a vida dos produtores, que o produtor, através do seu contador, preenche um anexo, um formulário que eles mesmos pedindo para tirar aquilo do cadastro, pedindo para excluir aquilo do cadastro, até que se apure a veracidade disso. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias Rurais do Congresso. Uma solução negociada entre deputados e o Poder Executivo poderá pôr fim a uma dívida bilionária do setor agropecuário resultante de decisões contraditórias do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a cobrança do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL. O assunto foi discutido na última terça-feira, dia 9, em audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. Um projeto de lei, PL 9252 de 2017, do deputado Jerônimo Georgen, do PP do Rio Grande do Sul, que propôs o debate, deverá ser adaptado para solucionar a questão. A partir da manifestação da ministra Tereza Cristina da Agricultura nesta tarde, dizendo que o presidente Bolsonaro determinou a solução do problema, eu entrei em contato com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele informou que, vindo esse ok do Executivo, coloca em votação o PL 9252. O que falta agora é a adequação da questão orçamentária, disse o deputado. Por quase uma década, a Suprema Corte, em 2 julgamentos, por 11-0, havia dito que o FUNRURAL era inconstitucional e não precisava ser recolhido em 2010 e 2011. A partir daí, uma série de ações, ou mesmo espontaneamente, os recolhimentos passaram a não ser mais feitos. Não que isso implicasse em não recolher a Previdência, porque os produtores passaram a recolher sobre folha de salário e não mais sobre a Receita Bruta, disse Rocha. No entanto, em 2017, o Supremo volta a julgar o caso numa guinada jurisprudencial por 6-5. Entende, então, que o tributo é inconstitucional, entende que o tributo é constitucional. Para equacionar esse problema, então foi criado o Programa de Regularização Tributária Rural, Lei 13.606/2018. Mas isso não acabou com as dívidas relacionadas ao FUNRURAL. O valor total da dívida ainda não está consolidado, mas o coordenador de arrecadação e cobrança da Receita Federal, Marcos Rubner Flores, calcula que o montante esteja entre 34 bilhões e 40 bilhões de reais. No último dia 10, o vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu explicou com exclusividade ao Paracatu Rural sobre a instrução normativa publicada pela Receita Federal que facilita a comprovação da retenção na fonte devida ao Senar por produtores que aderiram ao PRR do FUNRURAL. Alô, meu povo querido de Paracatu, aqui é o Pedro Paulo. E aqui é o Matheus. Nós temos um encontro maravilhoso com vocês no dia 4 de maio. Parque Exposições, hein, gente? É isso aí, direito de viver. Estamos juntos nessa festa grandiosa, uma obra para todo mundo participar. Essa causa maravilhosa, né, Pedro? Compartilhar, tamo junto, viu? Dia 4 de maio, Parque Exposições. Direito de viver. É isso aí. Essa é para vocês, para relembrar, ó. Aí eu choro, choro, morro de saudade, com vontade de te ver. Dia 4 de maio. A gente se vê. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38
É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? A Secretaria da Receita Federal do Brasil atendeu a uma demanda da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e também da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso, FAMATO, regulamentando a obtenção de certidão negativa para o produtor rural pessoa física. A decisão está na Instrução Normativa 1882 da Receita Federal do Brasil, publicada na última terça-feira no Diário Oficial da União. Os produtores que aderiram ao Programa de Regularização Tributária Rural, PRR, do FunRural, estavam com dificuldades em comprovar a retenção devida ao Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, na fonte, para a Receita Federal, dificultando o processo de tomada de crédito para a próxima safra. A instrução normativa publicada no Diário Oficial facilita a comprovação da retenção pelos produtores para a quitação do débito. Eu proseei com João Batista dos Santos, Joãozinho Contador, vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, sócio-administrador da Audicop, que falou sobre esse assunto um dia após a publicação da instrução normativa. É muito interessante o que aconteceu ontem, mas para chegar no que aconteceu ontem, a gente precisa narrar um pouquinho da história, até porque você mesmo já me deu a oportunidade de usar o seu canal de comunicação para a gente esclarecer há poucos dias atrás sobre a questão do FunRural, né? Então, produtor rural, em regra, mas de forma muito diferenciada aqui em Minas e de forma muito mais acentuada ainda aqui no Noroeste, né, o produtor rural que, de certa forma, usou uma medida liminar há anos atrás, 2012, 2013, para deixar de recolher o FunRural, hoje isso está trazendo um transtorno na vida dele, um verdadeiro inferno na vida dele do ponto de vista cadastral. Isso por quê? O produtor, você sabe que todos sabem que ele vive de vínculo com créditos, né, tanto com os fornecedores diversos, com multinacionais e com os bancos. Todavia, essa história que começou lá em 2017, em abril de 2017, quando o STF julgou procedente e constitucional a cobrança do FunRural, a Receita Federal começou, então, depois de muitas demandas, e definiu que tem que pagar. Aí a Receita já começou mandando as cartinhas pedindo para regularizar. Ó, produtor, faça a declaração informando para nós quanto que você deve de FunRural. Porque as liminares, França, elas só atingia o FunRural. Mas o FunRural, quando a gente fala de FunRural, ele está conjunto com a cobrança do Senar. Então, naquele período, o valor da alíquota era 2,3%, onde 2,1% era FunRural e 0,2% era Senar. Acontece que as liminares, todas elas e todas que eu conheço, elas só abordavam a questão do FunRural. E a nossa lei tributária nesse aspecto ela é muito objetiva. Ela fala que quando o produtor rural, pessoa física, vende para um contribuinte, pessoa jurídica, a obrigação de reter e recolher é sempre do destinatário. E que não volta para ele a obrigação. Se essa pessoa jurídica compradora não fez a retenção ou deixou de pagar, problema dela com o fisco, não dele. E a Receita tentou inverter essa situação. E nós tivemos recentemente lá em Brasília, conversando com as autoridades lá, para questionar isso, essa legitimidade do que a Receita estava fazendo. O produtor, não tendo como declarar só o FunRural, que era o que ele devia, ele, por sua vez, ele declarou o valor das operações e a hora que ele transmitiu o valor das operações realizadas, criou-se a obrigação de pagar o Senar. Então a Receita criou essa dívida lá e isso veio virando um transtorno, porque essa dívida não é dele, ela não é legítima, essa cobrança, e nós, nas oportunidades que nós tivemos de falar com as autoridades, nós falamos, isso não tem legitimidade, essa exigência do fisco de cobrar Senar. Primeiro, para que a Receita gerenciar e administrar processos tributários de volume incrível para poder cobrar um imposto, uma taxa, uma arrecadação que não é dela, ela vai transferir isso para o Senar. Então, não faz sentido para a Receita e não faz sentido a falta de legitimidade e o momento que ela estava cobrando isso. Então, muito foi discutido no governo anterior, tentando extinguir essa dívida e nada foi feito.
E eu aqui que lido com muito produtor, a gente viu o transtorno que foi. Teve produtor que a semana passada pagou assim, à vista, para poder ficar livre da conta, pagou mais de 400 mil, só de Senar, nos últimos 5 anos. Para ficar livre do cadastro, porque virou todo um transtorno. Aí ontem, por sorte, era a CNA, junto com a FAENG, junto com a FAEGO, essas entidades representativas que são importantes demais na vida dos produtores, elas agiram com muita intensidade, né? Partindo do pedido das bases, e aí nosso sindicato aqui foi muito atuante nisso, né? Aquela coisa que a gente faz uma atuação sem necessidade de barulho, mas nós fizemos nossa parte enquanto sindicato rural, na pessoa do presidente lá, nós fizemos em conjunto, ele, o Clênio e os demais diretores, fizemos uma atuação muito insistente nisso para ajudar nossos produtores. E a FAENG, como sempre, também é muito receptiva com nossas informações, na pessoa do Dr. Francisco, eles são muito bacanas e muito preparados para discutir isso. Daí, Francis, aconteceu que ontem a Receita Federal publicou a Instrução Normativa número 1882, falando agora que aquelas dívidas que estão lá no cadastro, que está embaraçando a vida dos produtores, que o produtor, através do seu contador, preenche um anexo, um formulário que eles mesmos pedindo para tirar aquilo do cadastro, pedindo para excluir aquilo do cadastro, até que se apure a veracidade disso. Isso é o que nós pedimos lá desde a primeira reunião que nós tivemos. Não é correto, não tem como discutir isso do jeito que a Receita está pedindo, é melhor que a Receita que mostre que a gente deve. Está invertendo o ônus da prova, é a Receita que tem que provar que o produtor deve, e não o produtor provar que não deve, né? Isso estava virando um transtorno, e graças a Deus ontem surgiu essa norma, ela já está valendo, então os produtores, e aí ontem que eu estou falando, ela é do dia 9, né, foi publicada dia 9 do 4, a partir de então já tem esse remédio jurídico para a gente limpar essa dívida com o Senar no cadastro da Receita Federal. O Fundo Rural, quem fez o refis, o PRR, está resolvido. Quem não fez vai ter um problema, né? Mas existe um compromisso muito grande do governo e da ministra da Agricultura de que vai incluir na pauta do Congresso Nacional um projeto de lei que versa sobre a questão da extinção disso. O que eu acho muito pouco provável de ter êxito, né? Uma avaliação muito íntima aqui, mas quem dera tivesse. Só que essa saída que nós tivemos aqui é importante que usarmos do seu canal, e eu tenho que te agradecer por essa oportunidade, para que a gente possa alertar. Produtor, se você está com problema com o Senar, chegou a sua vez de resolver isso aqui, né? Imediatamente. E o efeito dela é suspensivo. Então, à medida que protocolou lá, a Receita vai protocolar e já vai encaminhar de forma instantânea para os departamentos para que seja excluído da base de cálculo, excluído do cadastro. Ou seja, vai dar um jeito de resolver de vez esse problema que o produtor rural está tendo. Você falou agora há pouco que semana passada um produtor rural teve que pagar à vista o Senar 400 mil reais. Caso como o dele deve ter outros, com certeza, muitos outros. Dessa forma, então, quem já pagou, o que vai ter que fazer? Franz, é por isso que com os meus clientes e com quem eu fiz todo o tratado aqui, eu sempre recomendei. Você tem 3 opções, ou discutir o débito, ou pagar, ou parcelar. Qual que resolve mais rápido? Pagar. Pagar à vista tem 2 aspectos positivos. Primeiro, que limpa de imediato o cadastro, né? E segundo, que eu pagando à vista ou pagando, eu posso discutir o crédito. Eu posso fazer um pedido de repetição de indébito e entrar na vara administrativa, na esfera administrativa, e reivindicar todo esse valor de volta, tá? Agora, se parcelar, não. O parcelamento por si, todo e qualquer parcelamento, ele tem um regramento tributário diferente, onde para que você possa beneficiar de um parcelamento fiscal, você tem que reconhecer a dívida como confissão irrevogável e retratável de dívida. Então, quem parcelou, no meu entendimento, dançou, tá? Vai ter que pagar, vai ter que cumprir aquele parcelamento, seja ele o tamanho que for. Agora, quem pagou tem essa vantagem que a gente deve proceder isso imediatamente, fazendo um pedido administrativo de restituição desse valor. Ou seja, então o produtor rural, ele com certeza, de uma forma ou de outra, ele tem que procurar o contador que o atende para poder saber todos esses detalhes, saber quais são as novidades, o que ele pode fazer, porque cada caso é um caso, né, Joãozinho? Exatamente, Francis. Não dá para falar, não tem uma receita pronta. Cada caso é um caso. Depende de como é que ele tratou isso desde o início da operação lá em 2017, né?
E isso aí é débitos vencidos até agosto de 2017, tá? E todos esses débitos até esse período é possível de estar nesse mesmo regramento tributário. Os demais não, os demais já está dentro da normalidade. Agora, eu vejo que esse remédio jurídico que saiu, Francis, foi uma bênção, uma graça de Deus, porque tem muita gente com muito problema e estava inviabilizando assim, os negócios no agronegócio, mas de forma desastrosa, tá? Desastrosa. E é muito revoltante, porque você sabe, ó, essa dívida não é minha, mas eu, para provar que ela é minha, eu vou ter que discutir isso, só Deus sabe quanto tempo, se 2 anos, se 3 anos, se 10 anos. Agora, da forma que saiu, primeiro a gente faz isso aqui, suspende o crédito, a gente está pedindo a extinção, mas a Receita vai fazer uma suspensão, na verdade, e depois vai discutir isso. E tomara que surja lá no Congresso Nacional e seja aprovada uma lei que faça definitivamente a extinção disso aqui, porque isso é muito injusto, é descabível, não é correto a Receita Federal exigir isso do produtor rural do ponto de vista jurídico. Não tem cabimento, salvo dos produtores rurais pessoa jurídica, é diferente. Então, por isso que quando a gente fala que cada caso é um caso, é um caso. O produtor rural, pessoa física, tem um tratamento. No produtor rural, pessoa jurídica, o tratamento é totalmente diferente, tá? Então, nós estamos acreditando e felizes demais que valeu a pena a participação do nosso sindicato, que nosso trabalho tem logrado êxito, né? O nosso é só uma formiguinha no grupo que estava reivindicando isso. Mas quando a gente tem uma causa que ela é comum a muitas pessoas, a um grupo grande, é melhor de você lutar, né? Duro é quando você está numa causa que só você é a vítima, né? Ou um grupinho pequenos que são as vítimas. Então, nessa situação, eu acho que foi muito importante e a gente vai continuar trabalhando, França. Nós temos uma disposição incrível para defender os nossos produtores e qualquer causa que tiver que traga prejuízo para ele, o nosso sindicato vai agir e vai agir com mão de ferro mesmo, porque a gente reconhece o valor do produtor rural, né? A importância dele no aspecto social e no aspecto econômico, né? Então a gente tem que, para isso os produtores de Paracatu nos confiou o voto nessa diretoria e nós estamos muito unidos com as outras instituições, cooperativa, o próprio Valdir nos apoiou muito nisso, né? Presidente da nossa cooperativa, e o Ferrigulo lá de Unaí. Então assim, a gente está articulando com outras entidades, porque sabemos que a causa é de todos, é comum a muita gente, e todos eles são pessoas que é do nosso meio e nós temos a obrigação de lutar por eles. A gente em Paracatu percebe que há uma questão de, às vezes, por um problema político ou familiar, há uma desunião. Cada um segue a sua vida, mesmo sendo até vizinho de porteira, vizinho de cerca. Isso tem que acabar. O produtor rural pertence a uma classe, a classe do produtor rural, seja ele pecuarista, seja ele piscicultor, seja ele agricultor, tem que se unir, não é, Joãozinho? E hoje a forma de unir e essa união transformar em força é através de um sindicato rural como é o de Paracatu, né? O Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu. Com certeza, França, falou de forma muito assertiva, né? A forma de unir, demonstrar força é por meio das instituições. Porque a nossa instituição relaciona com outra, e cria-se uma corrente com a FAENG e com a CNA e a gente torna verdadeiramente um time forte, né? E isso é muito importante. A nossa simplicidade aqui, mas você sabe que eu estou na diretoria do sindicato já desde 2006, quando eu entrei lá com o seu Zé Queiroz, né? Estou sempre lá junto, num cargo ou no outro, mas eu estou sempre lá. E mesmo quando eu não estou comandando alguma coisa, não estou em algum departamento, eu estou lá como associado e que valorizo o nosso sindicato, é porque eu reconheço o valor e a importância daquela instituição. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.